Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do alimento diário. Nós estamos na série As Promessas de Deus. Semana 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Compartilhar sobre a sexta-feira, que tem como título Conhecer a Deus e conhecer os caminhos de Deus. O versículo de oração é Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia, que rega a terra. Isso está em Oséias 6:3. Então, o título dessa mensagem, desse dia, é Conhecer a Deus e conhecer os caminhos de Deus. E aqui nós vamos continuar na Epístola de Hebreus, conforme está sendo falado toda essa semana. Hebreus 2,16 fala: Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Nós sabemos que os anjos erraram, do mundo de outrora. E caíram em rebelião e corromperam a espécie humana. E eles vão passar pelo juízo no grande dia, conforme Judas 6, versículo 6. Os anjos não tiveram a oportunidade de arrependimento, porém com o ser humano é diferente. Nós fazemos coisas que contrariam a vontade de Deus a todo momento. Nós pecamos, nós somos pecadores, nós agimos de acordo com a nossa vontade, fazemos a vontade da carne. Mas o Senhor realmente, aqui como diz em Hebreus 2,17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Então, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos mais inimigos de Deus, nós sabemos disso. Ele fez uma obra maravilhosa na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, mesmo que nós não sejamos merecedores, ele cumpriu a sua obra e hoje nós temos uma carreira a trilhar, E nós devemos sempre buscar essa glória, que é o último estágio, do viver cristão, realmente a glorificação, conforme está nos versículos aqui em Hebreus 3:6, que fala: firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. E 2 Pedro 2:7 fala: agarremo-nos nessa esperança a fim de alcançarmos a excelsa glória que nos está reservada. Então, em vista de tudo isso, nós temos que buscar realmente a glória, a glorificação, Viver de acordo com a vontade de Deus. Porque ele fez essa obra por nós, ele cumpriu a lei por nós. E nós vamos continuar em Hebreus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Hebreus 3, do 7 ao 10. Então, no plano macroeconômico, a gente pode ver que é tudo maravilhoso. Jesus realmente cumpriu a obra. Mas quando a gente fala do plano microeconômico, que é o plano para o ser humano, para cada um de nós seguirmos, aí nós vemos muitas dificuldades, irmãos. Porque, como é dito aqui, nós não somos tão espirituais quanto nós deveríamos, e não somos também tão celestiais. Muitas vezes vivemos por nós mesmos, não queremos realmente a presença de Deus, não buscamos a Deus. Então é difícil fazermos a vontade de Deus nessa condição, porque se eu busco a Deus, eu conheço a Deus. Se eu não busco, eu não conheço, eu não sei qual a sua vontade. Então eu sigo realmente o que eu quero, o que eu desejo. E a gente sabe que a nossa carne milita contra o Espírito, Se nós não estamos no Espírito, nós estamos na carne. Então, a gente pode se tornar que nem aquele povo, a primeira geração dos hebreus ali que fugiram do Egito e muitas vezes reclamavam e muitas vezes questionavam a Deus, a Arão, a Moisés e
viviam nessa condição. Como é dito aqui em Hebreus 3, 7 a 10, eles realmente não conheceram o Senhor, e a gente não pode estar nessa condição, não pode estar satisfeito em não conhecer a vontade de Deus e não conhecer o Senhor. E muito também por causa do tipo de viver que eles tinham no Egito. Tinha muitos deuses, né, muitos deuses pagãos, havia realmente politeísmo ali naquele lugar. E como também era no Novo Testamento, na região da Grécia, né? Paulo falou muito sobre isso nas epístolas aos Coríntios, né? Em outras cidades ali próximo à região da Grécia, essa situação dos vários deuses. Isso tipifica realmente a criação dos nossos deuses particulares, né? Aqui, como é dito aqui no livro, se você tinha alguma necessidade, você recorria àquele tipo de Deus. Então eles eram ídolos, né? Tinham deuses particulares para que esses deuses realmente atendessem à necessidade da pessoa que adorava esse Deus, que buscava esse tipo de coisa. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é único e ele não age da maneira que nós queremos. Nós não podemos realmente adaptar Deus ao nosso viver, mas nós temos que nos adaptar à vontade de Deus. Então isso é um desafio, mas isso é o correto a se fazer. E esse realmente é o viver do ministro da Nova Aliança, é o viver do cristão, é se adaptar à vontade de Deus. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu faço o que Deus diz e não que realmente não tomo o curso do mundo, né? E aqui, como está escrito em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então nós temos que saber, nosso Deus não é um ídolo e não é como eu falei, os outros deuses pagãos. Nosso Deus é o Criador do universo, é quem cuida de tudo e mantém esse universo em ordem. Esse realmente é o nosso Deus. E nós precisamos buscar conhecê-los, prosseguir em conhecê-lo, né? E conforme Hebreus fala em Hebreus 3:10, esse povo também não conhecia Deus, os caminhos do Senhor. Então, como o irmão explica aqui no Alimento Diário, uma pequena diferença entre conhecer o Senhor e conhecer os caminhos do Senhor. O que significa conhecer os caminhos do Senhor? Uma coisa é conhecer o Senhor, outra coisa é conhecer seus caminhos. Conhecer o Senhor é conhecer sua pessoa, conhecer sua essência e natureza. É saber que Ele é um Deus de amor e de luz, um Deus justo e santo, um Deus de unidade, de justiça e de verdade. Isso é conhecer a Deus. Mas o que é conhecer os caminhos de Deus? É conhecer a maneira como Ele opera e trabalha. Isso é muito importante, pois sua maneira é totalmente diferente do que pensamos. É isso que lemos em Isaías. Então aqui o versículo de Isaías 55, do 6 ao 9. Um versículo muito importante, né, que fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meus irmãos, nós não podemos limitar a Deus aos nossos pensamentos, aos nossos caminhos ou à nossa maneira de fazer as coisas, né? Que nós realmente deixemos o Senhor operar do seu jeito, porque Ele é soberano em todas as coisas. E lembremos que os ministros da Nova Aliança não confiam em seus próprios meios, não confiam em si mesmos, nem em sua carne. Eles confiam em Deus. Então essa tem que ser a nossa condição. Nós sabemos que o Senhor realmente Ele cumpriu toda a obra, Ele cumpriu a lei, e agora nós temos um caminho aberto, para seguir a carreira cristã. E um ponto importante é que nós temos que conhecer os caminhos do Senhor. Não só o Senhor, mas seus caminhos, a maneira do Senhor trabalhar. Muitas vezes é uma maneira ilógica, né? É uma maneira que não é lógica, aliás. E essa realmente é a natureza do Senhor. Ele é acima de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Para nós, muitas vezes, nós não entendemos, mas nós não temos uma visão ampla da sua obra.
muitas vezes nós temos que confiar no Senhor, confiar nos caminhos dele. E que nós não sejamos também que nem o primeiro povo hebreu, né, que não conheceu a primeira geração dos hebreus que fugiram do Egito, que nós não sejamos que nem eles, que não conheciam os caminhos do Senhor e realmente murmuravam a todo momento, e nem como o povo da Grécia, que buscava deuses particulares e que buscava deuses para realmente atender os seus desejos. Que nós caminhemos no falar do Senhor, busquemos realmente o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor quer para a igreja, e sigamos realmente buscando a palavra de Deus a todo momento e agir de acordo e agir da maneira que o ministro da nova aliança tem que agir. Amém? Jesus é o Senhor.